O milagre que mudou a vida de José, quando a fé venceu o desespero. José Oliveira tinha 42 anos, mãos calejadas de quem trabalhou a vida toda como pedreiro, e um coração pesado como pedra. Há 6 meses, ele havia recebido um diagnóstico que tirara seu chão, câncer no estômago, em estágio avançado. Os médicos deram-lhe pouca esperança. Tratamento paliativo, disseram. Prepare sua família. Mas José não tinha como preparar ninguém. Sua esposa, Maria, já lutava contra a depressão desde que perdera o emprego como doméstica. Os 2 filhos, Lucas, de 12 anos, e Ana, de 9, ainda não entendiam por que o pai emagrecia a cada dia, porque o cheiro de comida o fazia correr para o banheiro, porque as contas se acumulavam na mesa da cozinha como uma sentença. A casa, um barraco de 2 cômodos na periferia de São Paulo, estava prestes a ser tomada pelo banco. As dívidas do cartão, do financiamento da geladeira quebrada, dos remédios que nem sempre o SUS conseguia fornecer, tudo isso formava uma montanha que esmagava José a cada noite. Ele se sentia um fracasso. Um homem que não conseguia nem sustentar sua família, quanto mais vencer uma doença que o consumia por dentro. Foi numa tarde de quarta-feira, quando José já não tinha mais forças nem para se levantar da cama, que sua vizinha, Dona Cida, bateu à porta. Ela era daquelas mulheres de fé inabalável, que não desistiam de ninguém. José, você não pode ficar assim, esperando a morte chegar. Deus não é assim. Ele é o Deus dos impossíveis, disse ela, segurando sua Bíblia desgastada. Vêmigo, amanhã tem culto na Universal. O pastor tá falando sobre libertação e cura. Eu levo você. José quase riu. Dona Cida, eu já rezava quando era criança. Não adianta mais. Mas algo na voz dela, ou talvez o desespero, fez com que ele aceitasse. Tá bom. Mas só dessa vez. O primeiro culto, o encontro com a fé que salva. Na noite seguinte, José entrou arrastando os pés na Igreja Universal do Reino de Deus, na rua próxima ao seu bairro. O lugar estava cheio. O som dos louvores, as mãos levantadas, as pessoas chorando no altar, tudo aquilo o deixou desconfortável. Isso não é para mim, pensou. Mas então, o pastor subiu ao púlpito e começou a pregar sobre a mulher do fluxo de sangue, que tocou nas vestes de Jesus e foi curada. A fé não é só acreditar que Deus pode. É agir como se ele já tivesse feito, gritou o pastor, com uma unção que fazia o chão tremer. José sentiu algo estranho no peito. Não era dor física, era como se uma chama acendesse dentro dele. Quando o pastor pediu que quem precisasse de um milagre se levantasse, ele hesitou. Mas Dona Cida o cutucou. Vai, filho. Deus está te chamando. Tremendo, José se levantou. E então, como num sonho, viu dezenas de mãos se estendendo para ele, pessoas que nem conhecia orando por sua vida. Em nome de Jesus, essa doença sai agora, clamavam. O pastor o chamou ao altar. Colocou a mão em sua cabeça, ungiu-o com óleo e ordenou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu quebro essa maldição de doença. O sangue de Jesus te purifica. José caiu de joelhos. Não eram lágrimas de fraqueza, eram de algo que ele não sentia há anos, esperança. A corrente de oração e a fogueira santa. Nos dias seguintes, José voltou à igreja. Não só às quartas e domingos, mas às vigílias de madrugada, às campanhas de fé, às correntes de oração. Ele aprendeu que a fé não era passiva. Era luta. Era guerra espiritual. O pastor ensinou, Deus já deu a vitória, mas você tem que tomar posse dela. José começou a jejuar, a dar o dízimo mesmo quando parecia não ter nada. Maria, no início, reclamou, como vamos pagar a luz, a participar da fogueira santa de Israel, onde queimava símbolos das amarras que o prendiam, as contas atrasadas, os exames médicos, o medo. Uma noite, durante uma vigília, o pastor fez uma oração forte de libertação. Espírito de morte, solta esse homem em nome de Jesus. José sentiu como se algo saísse de dentro dele. No dia seguinte, acordou com fome. Fome de verdade. Comer sem dor era algo que não fazia há meses. Ele provou um pedaço de pão e não vomitou. Chorou como uma criança. Mas o milagre não parou aí. O milagre confirmado. 2 semanas depois, José voltou ao hospital para um novo exame.
O médico, incrédulo, olhou os resultados, não tem mais nada. O tumor sumiu. Isso não tem explicação médica. José sorriu. Tem sim, doutor. Tem nome, Jesus. Quando voltou para casa com o laudo na mão, Maria caiu no chão de joelhos. Os filhos pulavam, gritando. Naquela noite, eles comeram juntos um simples arroz com feijão, mas era um banquete. Porque pela primeira vez em meses, José podia saborear a comida. E mais, podia sonhar de novo. No domingo seguinte, José subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz embargada, contou como Deus o tirara do fundo do poço. Eu pensei que minha vida tinha acabado. Mas Deus mostrou que, quando a gente entrega tudo a Ele, o impossível acontece. A igreja inteira aplaudiu. Muitas pessoas choravam. O pastor abraçou José e disse: Isso aqui é só o começo. Deus não só cura, Ele restaura. A transformação e a lição de vida. Hoje, José não é mais o mesmo homem. Ele e Maria abrem um pequeno negócio de salgados com o dinheiro que economizaram após as dívidas serem quitadas. Sim, até isso Deus providenciou. Eles são dizimistas fiéis e participam de todas as campanhas. A gente aprendeu que quando a gente dá a Deus, Ele multiplica, diz Maria, com os olhos brilhando. José agora é um dos que estendem a mão para quem chega quebrado na igreja. Eu já estive no lugar de vocês, diz aos que desanimam. Mas se Deus fez por mim, Ele faz por você também. Só não desista. Sua lição de vida? A fé não é só acreditar que Deus pode. É agir como se Ele já tivesse feito. É lutar na oração, é semear mesmo quando parece que não há terra fértil. Porque o Deus da Igreja Universal não é Deus de meia cura, de meia vitória. Ele é Deus de milagres completos. E toda vez que José olha para seus filhos, para sua esposa, para a vida que quase perdeu, ele repete baixinho, como uma oração: Obrigado, Senhor. Obrigado por não desistir de mim. Naquela mesma semana, enquanto José e Maria saíam da igreja após mais um culto de gratidão, um jovem chamado Lucas os abordou com um olhar perdido e as mãos trêmulas. Ele mal conseguia segurar o papel amassado com o endereço rabiscado. Me disseram que aqui as pessoas entendem, que aqui tem resposta, gaguejou, com a voz embargada. Maria reconheceu aquele desespero. Era o mesmo que ela sentira anos atrás, quando as contas não fechavam e o medo batia à porta. Sem hesitar, puxou Lucas para um canto mais quietinho do pátio da igreja e perguntou: Fala, meu filho. O que está acontecendo? Entre soluços, o rapaz contou que tinha chegado de outra cidade depois de perder tudo, o emprego, a namorada, até a casa da família, que foi vendida para pagar dívidas. Já dormi na rua 2 noites. Não tenho mais ninguém, confessou, envergonhado. Mas ouvi um homem falando no rádio sobre um Deus que não abandona. Aí vim. José ouviu cada palavra e sentiu o coração apertar. Lembrou-se de quando ele mesmo tinha chegado ali, arrasado, achando que não merecia nem entrar pela porta. Colocou a mão no ombro de Lucas e disse firme: Você está no lugar certo. Aqui, ninguém sai como entrou. Deus tem um milagre com o seu nome. E assim começou mais uma história de transformação. No dia seguinte, José levou Lucas para o almoço na casa deles. Maria, sem fazer alarde, serviu um prato fumegante de feijoada, o mesmo que, anos atrás, ela tinha aprendido a fazer com o pouco que tinha, confiante de que Deus multiplicaria. Enquanto comiam, José compartilhou seu testemunho: Eu também cheguei aqui sem nada. Mas Deus usou esta igreja para me ensinar que a batalha não é nossa, é dele. Você vai ver, o que o homem diz que é impossível, para Deus é só questão de tempo. Lucas ouvia tudo com os olhos arregalados. Não era só a comida que o alimentava naquele momento, era a esperança. E quando José o levou para participar da corrente de oração na igreja à noite, algo dentro dele começou a se mexer. Senhor, eu não sei nem por onde começar, Lucas balbuciou, de joelhos no altar, enquanto as mãos dos obreiros se levantavam em oração sobre ele. Mas se o irmão José está aqui hoje, é porque o Senhor faz milagres. Então, faça em mim também. E Deus ouviu. Na semana seguinte, durante a campanha dos 70x7, Lucas recebeu uma ligação inesperada. Era um antigo chefe, que há meses não falava com ele.
Lucas, apareceu uma vaga aqui na empresa. É temporário, mas se você quiser, o emprego é seu. Alguém deve ter falado bem de você, disse o homem, sem saber que as únicas recomendações de Lucas tinham sido as orações feitas no altar da CCB. Quando ele contou a notícia a José e Maria, os três choraram juntos. Isso não é sorte, meu filho. Isso é Deus provando que ele não esquece de ninguém, disse Maria, enxugando as lágrimas. Agora é só o começo. Você vai ver, Deus vai te restaurar além do que você sonha. E assim foi. O emprego temporário virou efetivo. Lucas alugou um quartinho simples, mas que para ele era um palácio. Começou a frequentar os cultos de jovens e, pouco tempo depois, estava batizando nas águas, com a mesma fé que tinha visto em José. Hoje, Lucas é um dos que chegam cedo para ajudar a organizar a igreja. Sempre que pode, ele conta sua história para quem chega desanimado. Se Deus tirou meu nome da lama e me deu um futuro, Ele pode fazer o mesmo por você. Basta acreditar e não soltar a mão dele. E quando ele vê José e Maria na igreja, sorrindo e abençoando outras vidas, ele repete as mesmas palavras que ouviu no primeiro dia: aqui, ninguém sai como entrou. Porque na CCB, os milagres não são apenas histórias que se contam. São vidas que se transformam, todos os dias, pela fé em um Deus que não desiste de ninguém. Naquela mesma igreja, não muito longe de onde Lucas agora servia com tanto amor, uma jovem chamada Ana chegava pela primeira vez, arrastando consigo um peso que ninguém via, mas que a deixava curvada como se carregasse o mundo nas costas. Ela tinha 24 anos, mas seus olhos pareciam ter vivido décadas de dor. Há 2 anos, depois de um acidente de carro que tirou a vida de seu noivo, Ana havia se fechado em um apartamento escuro, recusando até mesmo a luz do sol. Os médicos falavam em depressão profunda, os amigos desistiram de ligar, e a família, embora preocupada, já não sabia mais o que fazer. Foi sua mãe, uma irmã de fé que há anos frequentava a CCB, quem a trouxe naquele domingo. Vem só hoje, filha. Não precisa falar com ninguém, não precisa sorrir. Só fica aqui comigo, ela havia pedido. Ana entrou de cabeça baixa, sentou-se no último banco e tentou se fazer invisível. Mas Deus já a havia visto muito antes. O culto começou, e as vozes dos irmãos cantando "A Deus é fiel, Ele não muda" ecoaram como um abraço que ela não sabia que precisava. Ana sentiu algo estranho acontecer dentro dela, era como se uma mão invisível apertasse seu coração, não para machucar, mas para acordá-lo. Quando o pastor começou a pregar sobre a ressurreição de Lázaro, Jesus não chegou tarde, ele chegou na hora certa, as lágrimas que Ana havia segurado por tanto tempo começaram a cair. Não eram lágrimas de dor, mas de algo novo, algo que ela não conseguia nomear. No final do culto, enquanto os irmãos oravam uns pelos outros, uma senhora de cabelo branco e sorriso tranquilo se aproximou. Meu amor, você quer que eu ore por você? Ana queria dizer não, como sempre fazia. Mas dessa vez, um sim fraco saiu de seus lábios. A irmã colocou as mãos em seus ombros e começou a falar com Deus como se estivesse conversando com um amigo. Senhor, esta filha tua está aqui, machucada, mas não quebrada. O Senhor conhece cada lágrima que ela chorou sozinha. Hoje, o Senhor vai enxugar seus olhos e dar a ela um novo canto. Ana não sentiu um raio cair do céu. Não ouviu vozes. Mas algo dentro dela se mexeu. Era como se uma porta que estava trancada há anos tivesse sido empurrada levemente, deixando entrar um fio de luz. Ela saiu da igreja naquele dia ainda com o coração pesado, mas pela primeira vez em muito tempo, com uma faísca de esperança. Na semana seguinte, ela voltou. E na outra também. Cada culto era como um remédio para sua alma. Os irmãos não a pressionavam, não faziam perguntas invasivas. Apenas a recebiam com sorrisos e um Deus te abençoe, irmã. Pouco a pouco, Ana começou a participar das reuniões de jovens. Lá, conheceu outras pessoas que, como ela, haviam chegado à igreja arrasadas e encontraram força para recomeçar. Um dia, durante um estudo bíblico, o obreiro leu o Salmo 30, choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ana sentiu aquelas palavras como se fossem escritas só para ela. Naquela noite, pela primeira vez desde o acidente, ela sonhou com o noivo. Mas dessa vez, ele não estava triste. Estava sorrindo e dizendo: vai em frente, meu amor. Deus tem coisas lindas para você.
No domingo seguinte, Ana subiu ao batistério. Quando emergiu das águas, não era mais a mesma mulher que havia entrado na igreja semanas antes. Seus olhos brilhavam, seu sorriso era genuíno. Sua mãe, que a observava entre lágrimas, mal acreditava na transformação. Hoje, Ana faz parte do grupo de visitação da igreja. Ela vai aos hospitais, às casas de pessoas doentes, e conta sua história com a mesma simplicidade com que a viveu. Eu já estive no lugar mais escuro que existe, ela diz, segurando a mão de quem está sofrendo. Mas Deus me tirou de lá. Se Ele fez por mim, pode fazer por você também. E assim, como Lucas, como José e Maria, Ana se tornou mais uma prova de que na CCB, os milagres não são coisas do passado. São realidades do presente. Porque quando uma vida se entrega a Deus, Ele não apenas a conserta, Ele a transforma em um farol para outras almas perdidas. E a história continua. Sempre continua. Porque Deus nunca para de trabalhar. Na mesma semana em que Ana começou a visitar os enfermos, um jovem chamado Rafael chegou à igreja arrastado pela irmã, que já frequentava a CCB há alguns meses. Ele vinha de uma vida de vícios, dívidas e desespero. As noites eram uma sucessão de más escolhas, e os dias, um peso que ele não conseguia carregar sozinho. Quando entrou no templo, foi como se um vento quente o envolvesse, não o calor sufocante das ruas, mas algo que aquecia por dentro. Ele não sabia explicar, mas sentiu que aquele era o lugar onde sua alma, tão machucada, poderia finalmente descansar. Rafael sentou-se nos últimos bancos, de cabeça baixa, envergonhado das marcas que a vida havia deixado nele. Os irmãos não o julgaram. Ao contrário, um senhor de cabelos brancos, que depois soube ser o irmão Paulo, um dos obreiros mais antigos, aproximou-se e colocou a mão em seu ombro com uma firmeza tranquila. Fique à vontade, filho. Aqui você está em casa. Aquelas palavras simples foram como água para uma terra ressecada. O culto começou, e quando o coral entoou o hino a Jesus, luz dos meus olhos, algo dentro de Rafael se quebrou. Não foram lágrimas silenciosas, foram soluços que sacudiram seu corpo, anos de dor saindo de uma vez. Ele não conseguia parar. Não por vergonha, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, sentia que não estava sozinho naquela dor. Irmãos se aproximaram, oraram por ele, e o pastor, com voz serena, lembrou a todos que ali não havia espaço para condenação, só para restauração. Nos dias seguintes, Rafael voltou. E voltou de novo. Cada vez que entrava na igreja, sentia que um fardo era tirado de suas costas. Começou a participar das reuniões de jovens, onde conheceu outros que, como ele, haviam sido resgatados de caminhos sem saída. Um deles, o Marcos, lhe contou como havia sido libertado das drogas após uma oração na igreja. Eu também achei que não tinha jeito, disse Marcos, olhando nos olhos de Rafael. Mas Deus não desiste da gente. Nunca. Uma noite, depois de um culto especialmente poderoso, Rafael sentiu um chamado no coração. Ele precisava se batizar. Não por obrigação, não por pressão, mas porque algo dentro dele clamava por aquela purificação. Quando desceu as águas, foi como se todo o passado fosse lavado. Ao sair, não era mais o mesmo. Os irmãos o abraçaram, e sua irmã, que tanto havia orado por ele, chorava de alegria. Mas o milagre de Rafael não parou aí. Pouco tempo depois, ele começou a trabalhar como auxiliar em uma oficina mecânica, indicado por um irmão da igreja. O dono, um homem sério mas justo, viu nele uma mudança que não era apenas de aparência. Você tem uma luz diferente, comentou certa vez. Rafael sorriu, porque sabia de onde vinha aquela luz. Hoje, Rafael não só frequenta a CCB como também ajuda nos cultos de doutrina, explicando aos novos com a mesma paciência que tiveram com ele. Eu era um homem morto em vida, ele costuma dizer. Mas aqui, Deus me deu um novo nascimento. Não só me tirou do lixo, me transformou em algo útil. E assim, como Ana, como tantos outros, Rafael se tornou mais um elo nessa corrente de milagres que não para de crescer. Porque na CCB, as histórias não são contadas apenas para inspirar, são vividas para provar que, onde há fé, Deus age. E onde há amor, Ele multiplica. E a história continua. Sempre continua. Porque para Deus, nenhuma vida está perdida, apenas esperando o momento certo de ser encontrada. Na mesma cidade onde Rafael encontrou sua redenção, morava uma jovem chamada Mariana.
Aos 23 anos, ela já havia conhecido o peso de um mundo que parecia não ter espaço para sonhos. Criada em um lar marcado pela violência e pelo abandono, Mariana cresceu aprendendo a se proteger atrás de um muro de indiferença. Ninguém nunca vai me querer de verdade, repetia para si mesma, como se essas palavras fossem um escudo. Até que um dia, enquanto voltava do trabalho exausta, passou em frente à igreja e ouviu os cânticos vindo de dentro. Não era a primeira vez que escutava, mas naquela noite, algo a fez parar. Uma voz suave, quase um sussurro, parecia chamá-la pelo nome. Hesitante, entrou e sentou-se no fundo, pronta para sair ao primeiro sinal de desconforto. Mas o que encontrou foi diferente de tudo que imaginava. Não havia olhares de julgamento, nem palavras vazias. Havia pessoas sorrindo, crianças brincando nos corredores, e um pastor que falava de um Deus que não desiste de ninguém. Ele conhece cada cicatriz, cada lágrima guardada, disse o pastor, como se estivesse olhando diretamente para ela. Mariana sentiu o coração apertar. Era como se alguém finalmente visse suas feridas sem precisar que ela as mostrasse. Nos dias seguintes, começou a frequentar os cultos, sempre quieta, sempre observando. Até que uma irmã da igreja, a dona Clara, se aproximou com um prato de comida depois do culto. Filha, você parece que precisa de um abraço, disse, envolvendo Mariana em seus braços antes que ela pudesse recusar. Foi aquele gesto simples que quebrou a última barreira. As lágrimas vieram sem aviso, anos de dor saindo em soluços que sacudiam seu corpo. Dona Clara não perguntou, não pressionou. Só ficou ali, segurando-a, enquanto sussurrava: Deus te ama, minha filha. E Ele vai te mostrar. E Deus mostrou. Não de uma vez, não como um raio de luz que apaga todas as sombras, mas como uma semente plantada em terra árida que, aos poucos, começa a brotar. Mariana passou a participar das reuniões de jovens, onde encontrou outras moças que, como ela, carregavam histórias difíceis, mas agora sorriam com uma esperança que não vinham do mundo. Aprendeu a orar, a confiar, a deixar que a fé fosse reconstruindo o que o tempo e a dor haviam destruído. Um dia, durante um culto de oração, ela sentiu algo estranho, uma paz que não fazia sentido, dado tudo que havia vivido. Era como se uma mão invisível tirasse um peso das suas costas, um peso que ela nem sabia que carregava. Quando abriu os olhos, viu o pastor sorrindo. Deus te libertou, filha, ele disse. E ela soube que era verdade. Hoje, Mariana não é mais a mesma. Não porque suas memórias tenham desaparecido, mas porque agora elas não a definem. Ela trabalha na cozinha da igreja, ajudando a preparar as refeições para os necessitados, e toda vez que serve um prato, olha nos olhos da pessoa e diz: Deus não esqueceu de você. Porque ela sabe o poder dessas palavras. E assim, como Rafael, como Ana, como tantos outros que a CCB abraçou, Mariana se tornou mais uma prova de que Deus não escolhe os qualificados, Ele qualifica os escolhidos. Não importa quão profunda seja a ferida, quão longa seja a noite. Na casa do Deus vivo, o milagre não é exceção. É a regra. Porque a história nunca para. Sempre há mais uma alma esperando ser encontrada, mais um coração pronto para renascer. E a igreja está lá, de braços abertos, porque sabe que onde há amor, Deus está agindo. E onde Deus age, nada fica como antes. O milagre completo. Mariana nunca imaginou que aquelas palavras, Deus não esqueceu de você, ecoariam tão forte em sua própria vida. Até o dia em que, ao servir um prato a um homem de olhos baixos e mãos trêmulas, ele ergueu o rosto e sussurrou: eu também precisava ouvir isso. Era o mesmo homem que, anos antes, a havia abandonado na pior hora. Não por acaso, ele estava ali, quebrado, buscando refúgio no mesmo lugar que a salvara. Ela não sentiu ódio. Sentiu paz. Porque entenderá que o milagre não era apenas a cura de suas cicatrizes, mas a transformação delas em pontes. Aquela cozinha não era mais um esconderijo, mas um altar. E cada prato servido, uma comunhão. Reflexão final. A vida nos quebra para nos recriar. As feridas não são o fim, são o lugar onde a luz entra quando nos deixamos ser encontrados. Mariana descobriu que Deus não apaga o passado, Ele o redime. E o maior milagre não é mudar as circunstâncias, mas nos dar olhos para ver a graça onde só víamos ruínas. Lição de vida. Você não está aqui por acaso. Suas lutas não são para te definir, mas para te preparar.
Quando Deus escolhe, Ele qualifica. E onde há um coração disposto, até as cinzas podem florescer. Flor de cerejeira. Porque na casa do Pai, nenhum filho é esquecido. E nenhuma história está completa enquanto houver amor para escrevê-la.